always known. I'm just saying, if you decide, lay down your heart, let it shine, won't let it shatter, baby. My hands, I won't let you go. Boa noite, meu povo. Estamos aguardando o pessoal ir entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ivani. Boa noite, Jackson. Boa noite, Júlio. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Xanara. Pessoal, vai aproveitando esse momento agora. Vocês que estão assistindo a live, vai mandando para pessoas aí no direct, vai convidando a galera, vai convidando o pessoal para assistir essa live, né? Tô só aguardando o pessoal ir entrando para já chamar aqui a nossa convidada, né? E a gente começar a conversar pontualmente às 9 horas. Conto com vocês, viu? Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que estão entrando, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. A conversa de hoje vai ser maravilhosa, não tenho sombra de dúvida, né? E a gente vai conseguir desfrutar aí de um tempo de qualidade muito bacana. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live. Eu vou aproveitando agora esses minutos e vou convidando o pessoal. Vou lembrando o pessoal aqui, vai lembrando o pessoal aí também, para que eles estejam juntos conosco nessa live, onde a gente vai ter uma conversa maravilhosa sobre ansiedade. Boa noite, Beto. Bom, pessoal, conforme prometido, vamos começar nossa live agora. Boa noite a todos que estão entrando. Vai convidando a galera aí. Olá, Tati, tudo bem? Olá, Gilson. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Caroline. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso encontro, no nosso primeiro encontro, né, da nossa maratona. Jéssica, se você já estiver por aí, pode me chamar aqui, manda o convite aqui para mim que eu já vou te aceitar para a gente começar a conversar, viu? Vamos em frente. Hoje a gente tem uma conversa muito gostosa para a gente ter. Olá, Jerusa. Boa noite. Estou aqui no seu aguardo, Jéssica, para que a gente possa começar essa live. Só mandar ali o convite. Opa, chegou agora. Vamos lá. Boa noite, Jéssica. Deixa eu botar um filtro aqui no meu rosto, por favor. O meu já está garantido aqui. Tudo bem?
Tudo bem? Boa noite. Boa Gente, noite. todos sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui da nossa jornada, da nossa maratona Chega de Ansiedade. Eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês esse tempo e aproveitando esse tempo especial aqui que a gente vai ter hoje, conversando sobre um assunto seríssimo que é a ansiedade. E quando a gente fala desse assunto, a gente está falando de algo literalmente onde a gente para conversar de forma séria, porque é um assunto de saúde pública. E isso a gente não está falando só do nosso país, a gente está falando do mundo, mas quando a gente para falar do Brasil, assusta, Exatamente. né? A gente está liderando, está encabeçando esse ranking mundial de ansiosos e justamente por causa disso eu decidi fazer essa maratona de lives, o grupo psicoeducativo, para que a gente pudesse ter acesso à informação e para que as pessoas pudessem buscar não só o auxílio com algumas técnicas básicas, né, costumeiras que a gente tem aí para fazer a aplicação dessa ansiedade aguda ou das crises de ansiedade, desses picos de ansiedade, mas para que as pessoas se conscientizassem principalmente em cuidar da saúde mental e procurar profissionais para que fizessem isso, né? Porque ainda é uma cultura muito ruim no nosso país a questão da saúde mental, as pessoas não têm essa consciência. E hoje eu estou trazendo a Jéssica Correia aqui, né? A gente não se conhece ainda Só pessoalmente, a gente se digital. conheceu por intermédio, né? Por intermédio de uma conversa que nós tivemos, ela com a mesma proposta que a minha, se mudar para perto do mar. E a gente acabou se conhecendo, a partir dali comecei a seguir o trabalho dela, né? E acabei me tornando fã, e estou muito feliz de ter você por aqui hoje, Jéssica. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, você falasse um pouquinho de você, do teu trabalho, para que a gente pudesse começar o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite primeiro, né, Leandro? A gente se conheceu realmente Imagina, foi do digital, mas foi, eu acho que nada é por acaso, né? Estamos é agora nos verdade. encontrando pela primeira vez aqui na live. Bom, vou me apresentar rapidinho para a gente já entrar no assunto, que eu acho que é de interesse da maioria das pessoas, né? Sou psicóloga clínica, já tenho aí algumas boas horas de atendimento clínico, já sou psicóloga há 5 anos, já tenho 200 perícias psicológicas realizadas aí pelo Poder Judiciário, então também sou psicóloga perita. Muito bacana. Enfim, a minha formação em si, ela é em TCC, terapia cognitivo-comportamental, em psicopatologias, em avaliações psicológicas, e outros cursos como neurociência e comportamento que a gente vai fazendo ao longo aí do trabalho em si, né? Que quem, uma vez psicólogo, eterno estudante. E É aí, verdade. a TCC em si é a abordagem que eu trabalho, não é? E as psicopatologias, assim como a ansiedade, como você falou, a gente está aí na liderança do país mais ansioso do mundo. Por algum motivo, os brasileiros tendem a ser mais ansiosos do que os outros, né? Do que dos outros países, enfim. Então, a gente realmente tem aí um trabalho bem grande pela frente com as pessoas. Isso é verdade, Jéssica. E assim, né? O motivo de eu ter convidado justamente a Jéssica para estar aqui é porque ela hoje trabalha com uma abordagem terapêutica, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente chama de tratamento de ponta, tratamento ouro para o transtorno de ansiedade generalizada e os outros transtornos ansiosos. E não só isso, né? Um tratamento muito efetivo, muito eficaz nesse processo, né, de colocar a cabeça da pessoa ali, vamos colocar assim, no lugar de novo, tentar fazer com que a pessoa fique na sua ansiedade natural e saia dessa ansiedade psicopatológica. E é muito bacana. Eu quero compartilhar justamente o entendimento com base nessa abordagem que é tão importante. Mas eu queria começar perguntando para você, Jéssica, algumas coisas aqui muito bacanas. Você falou aí uma coisa interessante. Você falou assim, né? Por alguns motivos a gente está tendo essa questão no país, né? No nosso país aqui em relação à ansiedade. Eu estava dando uma lida antes, né, pesquisando sobre isso. Eu gosto muito de estudar essas questões políticas, sociológicas. Eu curso filosofia, então a gente acaba Sim. fazendo aí as nossas pontes em relação a isso. E aí eu estava olhando e falando que a questão da desigualdade social é um dos fatores de ansiedade, a questão do trânsito, da má gestão do trânsito, da questão da pessoa ficar perdendo horas ali, a falta de oportunidade financeira, a falta de crescimento profissional, de ascensão profissional, a pessoa não ter para onde crescer, a falta de escolaridade. Estava falando ali que são múltiplos fatores, né, que acabam trazendo isso para o brasileiro, mas principalmente estava dizendo ali que a desigualdade social está no topo, porque muitas pessoas hoje
com esse crescimento da internet e das informações, né, esse boom que a gente teve aí de globalizar tudo, de integralizar tudo, faz com que as pessoas façam muito comparativos com a vida alheia e querem atingir objetivos e são bombardeados de informações o tempo inteiro e acabam ficando muito insatisfeitas com a sua vida, né? E isso acaba também contribuindo demais para a ansiedade. Mas eu quero perguntar para você hoje, na visão da terapia cognitiva aí, no teu atendimento clínico, o que é ansiedade, gente? O que a gente pode dizer para o pessoal aí para tirar essa dúvida? O que é a tal ansiedade e o que é essa tal ansiedade patológica que a gente fala, né? Ou transtorno ansioso? Fala O que pra gente, Jéssica. é normal e o que não é, né? A maior dúvida das pessoas, assim, quando que a ansiedade está no nível normal e quando que ela passa a ser psicopatológica. Porque quer queira ou não, a ansiedade é necessária. Então a gente não tem que se livrar Sim, dela. Temos que conviver em paz com é ela, que verdade. é a dificuldade das pessoas hoje, né? Então, assim, o que a gente entende hoje É como verdade. transtorno são basicamente 3 pontos específicos, né? Que é intensidade, frequência e um prejuízo na vida da pessoa. Então, hoje vai caracterizar um transtorno, vai dizer se você tem ou não um transtorno de ansiedade ali dentro de cada especificação de cada transtorno, porque a gente também não tem só um, né? A Uhum. frequência que isso ocorre na sua vida, a intensidade que isso ocorre na sua vida e o quanto isso prejudica a sua vida. E essa questão, Entendi. porque é como se fosse uma chavezinha. Eu gosto muito de fazer essa analogia, né? A gente tem uma chavezinha lá no cérebro que a gente liga e desliga, que é o nosso sinal de alerta, que é a luta e a fuga. Quando a gente vai ligar, a gente Uhum. tem que estar em estado de alerta para lutar ou fugir. Quem tem transtornos de ansiedade usa essa chavezinha de uma forma descompensada. Às vezes liga e mantém ligado. Às vezes liga em momentos que não tem que ligar, como o transtorno do pânico, por exemplo. Então, assim, eu É gosto muito de fazer verdade. essas analogias para as pessoas entenderem. Por exemplo, assim, agora, se a gente for fazer um exemplo, eu não tenho que ter a mesma ansiedade que eu teria se eu tivesse sentada no sofá vendo TV, né? Eu preciso de um determinado nível de ansiedade para estar aqui. Então, ela é boa, em Sim. certo grau. O problema é, por exemplo, manter a ansiedade de fazer uma apresentação em público, falar em público quando eu estou sentada no sofá, né? Uhum. Aí não faz sentido. Tem um transtorno, Isso é verdade. normalmente elas mantêm esses níveis que saem do basal, do esperado, e não voltam para ele, não voltam para o nível basal da emoção em si, né? Porque o medo e a ansiedade é uma emoção. E a gente Uhum. precisa delas para muitos momentos. Se a gente encontrar um cachorro rosnando na rua, a gente precisa lutar ou fugir, Com certo? certeza. E quando a gente está em outros lugares, por exemplo, num momento social, a gente não precisa lutar ou fugir. E essa é a grande diferença do patológico por normal. É como se a gente ativasse essa chavezinha sem necessidade, né? Pra gente fazer de uma forma mais Entendi. didática. Uhum. É interessante que você falou uma coisa que me chama a atenção, né? E que eu sempre falo isso pro. Quando eu estou em processo de tratamento, quando eu estou em processo de conversa com algumas pessoas, eu digo, gente, sabe qual eu acho que acaba sendo um dos grandes problemas nossos, do ser humano, é que a gente acaba esquecendo que nós somos animais, só que a Sim, gente é um animal top, né? A filosofia fala para a gente que a diferença nossa para os outros animais é que a gente tem a capacidade de dar símbolo, ou seja, de criar signo, simbologia, de raciocinar, que é o que os outros animais não têm. Mas esse instinto primitivo de defesa está aí. Ele exatamente. existe. E a gente precisa garantir a nossa sobrevivência de alguma forma. Né? E aí é onde acredito que entra essa chavezinha, né? Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Né? Exato. Eu até falei E aí, essa. Pode terminar, desculpa, mas depois eu quero não, fazer uma fica à analogia que eu vontade, fiz lá pode dar teu no exemplo. Stories. Eu não sei se você chegou a ver, que essa semana eu vi ali um documentário que se chama O Império dos Chimpanzés. E a Ah, eu diferença nossa vi, achei o é máximo muito aquilo. interessante. Aham, A nossa diferença para os animais em si é que a gente imagina problemas que não existem. Né? sim. E aí vem a ansiedade fora. Os animais não fazem isso, eles só realmente sentem medo e ansiedade de problemas reais. E eu acho que essa diferença é que às vezes pega no nosso, no nosso pé, É né? Que faz. bem isso aí mesmo, né? Porque o ansioso, se a gente parar para dizer, a mecânica básica da questão da ansiedade, a pessoa, pelo que a gente vê pela terapia cognitiva, é como se a pessoa ela
deixasse fluir na mente dela uma série de possibilidades imaginárias, né? Ela não está diante de um perigo real. Exato. Né? Ela, na grande maioria das vezes, ela está diante de um perigo imaginário, de uma ameaça imaginária, né? Isso mesmo. E eu já ouvi falar uma vez, Jéssica, até me fizeram essa pergunta aqui na caixinha de pergunta, eu falei, não, vou perguntar para a Jéssica. Eu ouvi falar uma vez ali que o nosso cérebro ele não faz distinção da realidade para o imaginário. Faz sentido isso? Faz sentido. A gente consegue criar hipóteses na cabeça que não são reais. Inclusive, né, para as pessoas ansiosas, isso é uma informação muito interessante. 80% dos problemas que a gente imagina não vão nem acontecer. É Então, assim, verdade. é uma coisa muito de realmente instinto de alerta para ter controle, né? O ansioso, ele quer o controle. E esse controle faz você criar situações e problemas para que você evite qualquer possibilidade, que nem sequer existe, na verdade. Entendi. Isso é basicamente a ansiedade. E isso é basicamente a ansiedade. Então, a diferença que a gente fala da ansiedade patológica para a ansiedade que a gente diz que é a natural, que a gente tem que ter isso, né? O impulso, eu acredito que isso é um impulso instintivo, é algo que está dentro de nós, a gente não tem como jogar fora isso, mas a diferença dessa ansiedade para a ansiedade patológica, na verdade, é que a gente está, como você falou, ultrapassando essa barreira aí e exagerando da interpretação dos fatos, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem uma interpretação equivocada, né? Desproporcional a TAG. Ele tem uma preocupação desproporcional do que uma pessoa que não tem TAG teria. Né? Um cenário totalmente utópico e irreal, muito catastrófico normalmente. Né? E aí entra as crenças, entre outros pontos ali bem específicos. Mas é passar para o nível basal mesmo. Né? É sair desse nível e qual tipo de sofrimento, o Jéssica, explica pra gente aí na tua prática clínica, no teu dia a dia, quando você atende os seus pacientes que te procuram com essa demanda de ansiedade, quais são vamos dizer assim, as maiores reclamatórias, o que as pessoas dizem, o que elas sentem, como é que são essas sensações fisiológicas, emocionais, psicológicas, como é que isso acontece na pessoa? Então, depende daí também do transtorno em si, mas vamos falar aqui da ansiedade de preocupação, que é o TAG, né? Vamos pensar que na ansiedade generalizada, que é essa preocupação excessiva, a gente tem muitas pessoas que têm a dificuldade de lidar com constância, então a procrastinação faz parte da pessoa ansiosa, né? Sair do automático, viver o momento presente, estar emocionalmente presente nas situações, é uma questão que o ansioso normalmente não consegue. Ele tá sempre um passo à frente da vida dele, então ele perde muitos momentos. A própria irritabilidade, né? Um ser humano, assim, uma pessoa que tem uma irritabilidade excessiva, um descontrole emocional, às vezes, impulsiva na fala, porque realmente tá com o nível basal emocional mais alto, e isso, obviamente, vai ser descompensado, às vezes, nos próprios relacionamentos, né? Tem algumas especificações ali, por exemplo, de alguns transtornos que vai se manifestar, como eu falei, tem que ter o prejuízo clínico, né? No trabalho. Então, por exemplo, se a gente pegar algum transtorno de ansiedade que é mais específico, que a pessoa tem muitos transtornos do pânico, a crise do pânico, ela é uma pessoa que falta mais no trabalho. Porque ela tá sempre no médico. É verdade. Né? Ela tá sempre com medo daquele sentimento, daquela sensação. Então, assim, os prejuízos são muitos, muitos mesmo. E a TAG, principalmente, falando, deixa eu só desligar aqui, ela traz esse prejuízo em todas as áreas de vida. Porque a ansiedade generalizada é preocupação em todas as áreas de vida. Não é só em uma. Então, assim, basicamente... Quando o paciente chega para você, basicamente, ele está preocupado com tudo. Na verdade, geralmente eles chegam com uma demanda específica, né? Não é isso que eles falam no primeiro momento. Então, sempre vem aquele... vai coletando. A pessoa tem algum problema de relacionamento, ela tem algum problema de se sentir vazio. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles estão muito vinculados com a depressão em si, né? Então, tanto que lá dentro dos transtornos de depressão tem o especificador de ansiedade. Então, muitos pacientes já chegam deprimidos na clínica e é por conta do transtorno de ansiedade em si. E aí, óbvio, a constância, a procrastinação, tudo isso que eu falei, geralmente é o que eles trazem primeiro. A gente vai investigar ali, uma ansiedade muito elevada, né? Falta de concentração também é uma característica bem comum. Problemas de sono. Eu estava conversando com um psiquiatra, que é amigo meu, o Dr. Celso Peixoto. A gente trabalha muito em parceria aqui com algumas pessoas, porque eu sempre digo, né, que eu acredito que o tratamento para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo de dificuldade que nós estejamos enfrentando
a nível de patologia, isso tem que ser um tratamento multidisciplinar. A gente tem que se entregar para esse tratamento de todas as formas. Eu achei muito bacana você dizendo aí no teu stories um dia desses, assim, você tem dificuldade de sossegar teu fáscio, né? Você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, e é exatamente isso que a gente precisa fazer. Né? Então, a gente tem que procurar uma pessoa que possa nos ajudar com a psicoterapia, a gente tem que procurar o auxílio médico. E o médico é o médico psiquiatra, né, que cuida da saúde mental. Eu estava conversando com o Dr. Celso e ele estava dizendo para mim assim, né, que eu achei muito interessante. Como a grande maioria das pessoas que procuram, né, psicoterapêuticas para que ele possa melhorar a sua condição e, enfim, se equilibrar novamente ali, porque eu detesto essa palavra equilíbrio, mas ele ter uma remissão do quadro, Sim. né? É, ele falou que a grande maioria já chega depressivo. E isso é uma verdade mesmo, Jéssica? Sim, com certeza. A maior comorbidade dos transtornos de ansiedade é o humor deprimido, né? A gente percebe isso muito na clínica, porque é um sofrimento muito grande, né? A pessoa está em constante sofrimento. E daí ela vai se isolando e tendo essa dificuldade de manter também o basal de bom humor, né? A irritabilidade, o cortisol fica alto, o cortisol elevado, que é o estresse alto, também gera humor deprimido. E daí vira uma bola de neve. E a gente já sabe hoje que é difícil alguém ter um transtorno de ansiedade e ter só um transtorno de ansiedade. Sim. Normalmente tem comorbidades correlacionadas com outras psicopatologias. É muito comum. Entendi. Quais são os outros tipos de transtornos ansiosos que a gente pode dizer que existe aí nessa ramificação de ansiedade psicopatológica? Fala pra gente um pouquinho. A gente tem, acho que 7, se eu não me engano, hoje. Eu vou falar dos 5 aqui, que eu acho que são os mais comuns e que mais acometem adultos em si, né? A gente tem a agorafobia, a fobia específica, o transtorno do pânico, fobia social e o transtorno de ansiedade generalizada. Eu acredito que esses são os 5 principais. Daí tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que estava dentro do transtorno de ansiedade, hoje não está mais. Ele está lá nos transtornos estressores dentro do DSM. Então, ele parou de ser um transtorno de ansiedade. Mas, assim, de transtorno de ansiedade, a gente tem esses 5 que eu creio que são os mais relevantes na clínica, né? E a gente vê costumeiramente aparecendo muito, né? As pessoas com... geralmente, teve uma vez que uma pessoa me procurou falando assim, poxa, Leandro, eu tenho muita dificuldade em falar em público e essa dificuldade que eu tenho, ela me acompanha desde sempre e tudo mais, e a gente foi olhando a narrativa, a gente foi olhando os dados, os fatos, a história da pessoa, e a gente foi entendendo que a dificuldade dela de falar em público não era bem relacionada à dificuldade de falar em público, tinha muitas outras coisas envolvidas, né? E a gente percebe que ele desenvolveu ao longo da vida uma ansiedade social muito grande, porque ele dizia assim, quando eu vejo pessoas e quando eu sei que vão ter ali pessoas presentes, aquilo já me dá um desespero muito grande. Ou seja, eu começo a ficar nervoso, eu começo a ter o coração batendo rápido. Eu falei, cara, você está começando a ter uma crise de ansiedade naquele momento. Você está tendo uma reação fisiológica, uma reação emocional, e essa crise de ansiedade está apontando para você que alguma coisa está sendo perigosa. Aí, sim, para mim as pessoas são uma grande ameaça. Então a gente pode dizer que essa é a ansiedade social, uma fobia social, isso. Transtorno de fobia social, exatamente, ansiedade social. Quando existe um medo aí excessivo em estar em público, comer em público, às vezes beber em público, falar com as pessoas, a pessoa tem... Uma das principais características, eu acho, desse transtorno é o medo de humilhação, desaprovação, julgamento, né? Isso tá muito claro hoje já pra gente, que a gente percebe quando o sujeito vem dizer, eu tenho uma ansiedade, eu acho que é uma TAG, uma ansiedade generalizada. E a gente pega que as crenças ali têm muita relação com medo de ser humilhado, de alguma coisa catastrófica acontecer. É um sujeito que tem fobia social. Normalmente ele tem uma fala mais mansa, ele não faz contato visual, porque ele não quer ser holofote, sabe? Então ele tem medo desse olhar, assim, das pessoas. E aí ele vive nesse movimento de esquiva, né? Então ele vai se esquivando, ele tenta fugir dessa interação. Isso normalmente... Pode falar, desculpa. Não, fica à vontade. Pode fazer um adendo. Que quando se trata de fobia social, a pessoa tem muita evitação, até às vezes não sai de casa, né? E isso, ao longo da vida, tem um prejuízo clínico muito considerável, porque tem gente que perde emprego. E essas correlações com a vida social que são um prejuízo real na vida da pessoa. Você falou de um transtorno, né? Tô trazendo aí para a gente de uma forma bem didática para o pessoal entender que muitas pessoas não ouviram falar, que é a agorafobia. Explica um pouquinho do que é a agorafobia, que é relacionado, né? Está vinculado aos transtornos ansiosos. Fala um pouquinho para a gente.
A agorafobia, ela tem mais correlação com medo de lugares específicos. Então, assim, é túnel, né? É estádio de futebol, onde a pessoa ela não consegue ver uma saída, um lugar que ela vai poder fugir se algo aconteça. Então, ela tem um medo específico de estar em lugares específicos que estão correlacionados ali no DSM, né? Estádio de futebol, shopping, muitas vezes também, túneis. E aí a pessoa, às vezes, ela até consegue ir, mas ela vai com muito sofrimento. Então, ela tá o tempo todo ali muito nervosa naquele lugar. É diferente da claustrofobia, porque daí é lugar só fechado, não é a mesma Entendi. coisa. Aí a Né? gente tá E falando às de uma vezes, fobia específica, né? exato. E também, às vezes, a pessoa leva alguém com ela para poder conseguir sair de casa, porque tem esses níveis que a pessoa realmente não vai para lugar nenhum. E a Uhum. pessoa que vai com essa certa segurança, para dar essa certa segurança, nem tem o que fazer. Então, assim, a pessoa cria cenários de segurança que nem, na verdade, fazem muito sentido na agorafobia. Então, eu só Uhum. saio de casa se tal pessoa sair comigo. Eu só vou se tal coisa acontecer. Eu só fico se eu estiver na porta de saída. Né? Isso é bem comum para quem tem agorafobia. Ela já vai toda cheia de regras, de estratégias na mente para poder estar lidando com aquela situação Exatamente. que, se a gente voltar para o início da nossa conversa, ela está enxergando aquilo como uma ameaça. Ela está enxergando aquilo como algo que está colocando a vida dela em risco. Perfeito, isso mesmo. Ela sente Entendi. um medo intenso de coisas específicas e normalmente são lugares, né? Uhum. Daí ela faz essas estratégias todas para poder conseguir de alguma forma lidar com isso. Nem sempre É. consegue. E, de fato, isso é um sofrimento muito grande, porque, Sim, com né, como certeza. você está dizendo, isso deve trazer um prejuízo absurdo para a vida de pessoas que passam por isso, né? E me diz uma coisa, desses tratamentos que a gente tem, tem muitas pessoas, eu escuto muito isso, eu tenho às vezes vontade de dar uns cascudos no povo, que eles falam assim comigo, eu não preciso de terapia é coisa de maluco. O que você me diz em relação a isso? Você já escutou isso na tua prática clínica? Olha, dentro da clínica, não. Mas, assim, o que acontece? A gente sabe que hoje a psicologia é um bebê no Brasil ainda, né? Uhum, Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, às vezes, com esse tipo de situação, porque as pessoas realmente ainda não estão adaptadas a isso é lidarem verdade. com questões mentais. Mas isso é uma coisa interessante que eu tenho observado, que é um movimento, assim, talvez do último ano dentro da clínica, de homens procurarem mais terapia. Percebi isso também, porque as E isso mulheres é muito eram legal. muito mais abertas a isso, né? Exato. E a gente daí vê um avanço, né? Então, assim, a gente É consegue verdade. entender que estamos avançando. Apesar disso acontecer, eu acho que a gente está indo, talvez a passos lentos, mas a gente está caminhando aí para países de primeiro mundo, que terapia é extremamente comum, né? Tá ali na pauta Uhum, do isso é verdade. médico. Olha só que coisa interessante. Eu recebi no meu WhatsApp agora duas perguntas e duas questões interessantes aqui, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, nomofobia, o medo de ficar sem internet. Fala um pouco sobre isso. E isso Olha, não, realmente é uma situação que está pegando hoje em dia, né, Jéssica? sim, eu acho que isso, a gente ainda não tem isso dentro do DSM. Então, por exemplo, a TCC não estuda ainda. Uhum, Eu creio que isso vai entrar, né? Eu creio que isso vai vir a eu acontecer. acredito. Né? Como eu falei, a gente está caminhando a passos lentos para a saúde mental, mas também a passos largos para um problema sério de saúde mental. Então, as duas coisas É em algum momento um elas vão se encontrar. colapso, né? Exato. Então, assim, as redes sociais, né? Tem várias questões em relação às redes sociais que vão passar a fazer parte, eu acho, do próximo DSM. O DSM, ele tem um prazo aí de... DSM que eu falo, né? Talvez as pessoas não saibam o que é. É um manual de diagnóstico clínico, onde a gente consegue ali entender, né? Se a pessoa consegue fechar um diagnóstico a partir do olhar clínico também, não só do checklist ali. E o DSM, ele tem Uhum. normalmente, ele tem um novo. Então, eu acho que daqui a 10 anos, porque acabou de sair um agora, recentemente, a gente já vai ter esses transtornos Pois aí é, dentro já. aí uma atualização agora, né? Saiu recente, aham. Mas esse transtorno específico a TCC ainda não estuda. Ah. Ô, Jéssica, entrou no DSM-5, porque eu lembro que estava tendo uma discussão para essa atualização. Chegou a entrar no DSM-5 essa questão de vício por jogos, Sim, porque não, sim. isso não tinha, né? Nessa atualização, então, entrou? Entrou, já temos. Aham. Esse transtorno a gente tem sim. Tá caracterizado e também já tem tratamento, né? Então, só não entra nos transtornos de ansiedade, mas a gente já Não, tem sim. não entra nos transtornos ansiosos, porque perguntaram para mim, o vício por jogo pode causar ansiedade? Eu acredito que pode Sim, sim causar ansiedade, com obviamente, certeza. mas não faz parte do transtorno ansioso em si, né? Não.
Não. E assim, é como eu falei, os transtornos de ansiedade em si, eles têm comorbidade com quase todo o DSM, todo o resto dos outros transtornos. É isso que Então, por eu exemplo, ia vício falar. por jogo, vício por substância, né? Uso de álcool, né? Drogas químicas, tem muita correlação. Então, por exemplo, a fobia social, que a gente estava falando antes, normalmente são Uhum. sujeitos que fazem mais uso de álcool. Por quê? Porque eles ficam mais desinibidos. E então, acaba tendo essa Uhum. influência, né? Então, uma coisa leva a outra e a gente acaba tendo muita comorbidade, muito transtorno junto. Daí tem que tratar primeiro um, para depois tratar o outro. Depois ir para o outro, que foi o meu caso. Na verdade, eu tive comecei tendo crise de pânico muito cedo, né? Então, com 7, 8 anos ali, eu tive crise de pânico. Passei por algumas situações na minha vida relacionadas a abuso, então acabei desenvolvendo essas crises de parar em hospital e de ter desespero com as coisas, de ter medo de tudo, e foram crises fortíssimas. Ao longo da vida, eu fui desenvolvendo a ansiedade generalizada, que é a TAG, né? O TAG a gente foi como se fosse assim, um processo de que eu não consegui na época. Eu tenho 42 anos, a gente não tinha acesso à saúde mental como a gente tem hoje em dia, Sim. e fui desenvolvendo isso, fui vivenciando com isso. Porém, agora nos meus 38 anos de idade, para 39, eu descobri não, né? Eu não queria enxergar que eu era um TDAH, né? Então eu tinha todas as características desde a infância. Eu converso muito com uma amiga que eu tenho de infância, muito querida, que trabalha até comigo, e ela fala as coisas para mim e ela diz assim, cara, você me fala do que tu tem hoje, agora eu consigo te entender, porque eu sempre achei que tu era muito doido, né? Pela conta da hiperatividade na escola, a falta de atenção, de querer só brincar e de reprovar 4, 5 vezes e tal. Então, eu, ao longo da vida, estudar para mim sempre foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu criei hiperfoco nisso, mas o restante das coisas eu não conseguia fazer absolutamente nada, sempre tudo pela metade, sempre tudo muito largado. E Uhum. isso me deu uma ansiedade muito grande, ou seja, eu desenvolvi um ritmo de cobrança e de autocrítica tão grande por conta disso, que cheguei a ter problema de autoestima, cheguei a me desacreditar, e entrou muito naquilo que você estava dizendo nos seus stories lá no teu perfil. Então, assim, hoje eu vejo muito nessa prática clínica, escuto muito isso de outros profissionais também, pessoas que têm transtornos de ansiedade, ou até mesmo têm TDAH e não sabiam da condição que tinham, Uhum. né? Que é uma condição que a gente nasce assim, não escolhe para vir assim, e desenvolver um PAG. Então, a gente pode dizer que não só esse transtorno, mas muitos outros também que a gente tem aí diagnosticados no manual, né, do DSM-5, a gente pode dizer que muitos deles trazem também a ansiedade como comorbidade. Com certeza. Porque os níveis de estressores que um transtorno te traz, como por exemplo a bipolaridade, o TDAH, né, transtornos de personalidade em si, te levam a, de alguma forma, querer se proteger. Né? E a proteção, às vezes, que a gente cria é se preocupar. E a preocupação vai levar a uma ansiedade, e uma ansiedade elevada com intensidade e frequência, em algum momento pode vir a se tornar um transtorno. Claro que tem todos os Entende? fatores envolvidos, mas com certeza. Inclusive o TDAH e o TAG são transtornos assim bem difíceis da gente diferenciar, fazer um diagnóstico Sim. diferencial. Muitas pessoas são diagnosticadas de forma equivocada, Pois porque isso tem eu ia muitas. chegar na conclusão contigo também, né? A gente vê hoje, assim, infelizmente, muita coisa virando modinha. No meu caso, assim, eu levei em torno de uns 2 anos para poder, 2 a 3 anos, para descobrir de fato que eu era isso. Foi um processo. Até Sim, porque quando eu chego na mão de um médico psiquiatra, e ainda mais eu sendo um profissional também que trabalha com saúde mental, eu falei assim que eu tenho que ter muita cautela com isso. A gente não pode entrar no conformismo, no modismo, tá todo mundo falando isso nas mídias sociais, a gente é. E foi todo um processo para a gente ir descobrindo, ou seja, eu precisei passar pelo processo vamos dizer assim, da peneira da ansiedade, ou seja, reduzir os meus sintomas de ansiedade todos da TAG, uhum, e aí perfeito. foi aonde eu consegui olhar de fato para o TDAH. Isso acontece aí também contigo, né? Exatamente, isso que tem que ser feito, exatamente isso. Você tem que tratar um transtorno que remite sintomas, que é, por exemplo, a TAG, para depois avaliar se tem um transtorno de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o TDAH, né? Perfeito. E isso é uma coisa que muitos profissionais acabam não fazendo, né? E aí a gente acaba tratando por muito tempo de uma forma equivocada, porque tem muita correlação um com o outro. Uhum. É muito parecido. Pois E na prática clínica é. a gente vê constante isso. É isso que eu ia perguntar.
perguntaram aqui para mim, Jéssica, o seguinte: o que que são essas crenças que a Jéssica falou? São crenças limitantes? Então, Fala para mim. as crenças dentro da TCC a gente chama de crenças nucleares, né, ou centrais. Eu sempre falo que crença é como se fosse uma instalação de um programa de uma forma bem leiga aqui para as pessoas entenderem. Normalmente vem lá da infância primária. Vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, nos seus primeiros anos ali de vida, alguém fala para você, o seu pai fala para você, olha, cuida com o mundo, porque tem muitas coisas perigosas, quando você sai na rua você tem que cuidar. Aí você vai, começa a viver sua vida, ali na adolescência você vai para a escola, na escola tem uma palestra que fala sobre os perigos do mundo. Aí você também ali ativa um pensamento, dois neurônios se conectam, forma uma memória sobre aquilo e você dá muita importância e relevância para aquilo. Porque dentro da TCC a gente acredita que a tríade cognitiva é o que a gente pensa sobre nós, o mundo e o nosso futuro. Então, falando da ansiedade, a gente sempre tem essa visão de mundo distorcida, né? Sim. E aí você começa a criar essa crença de que o mundo é muito perigoso. Tudo é muito perigoso. E que você precisa se proteger. E daí depois eu até ia trazer, depois eu já vou trazer agora, a gente forma um gráfico às vezes muito desproporcional. O mundo é muito perigoso e eu não tenho ferramentas para lidar com o mundo. Eu não consigo lidar com os perigos, eu não consigo lidar com esses perigos. Isso forma uma crença. Aí vem as crenças nucleares, né? Que é as crenças centrais dentro da TCC de eu sou incapaz de lidar com os perigos do mundo. E daí a gente começa a ficar preocupado tentando ter controle para não ter que lidar com isso. Então é basicamente por aí, assim. Eu costumo Não sei se eu expliquei, dizer né? que essa questão. Não, explicou sim. Eu costumo dizer que essa questão das crenças, eu achei muito interessante. Uma vez que eu estava fazendo até uma analogia, eu vejo muito essa questão das crenças assim, como se fosse assim. Vamos lá, Hollywood faz um filme, né? Quando eles fazem um filme, eles fazem aquele filme para todo mundo. Não faz um filme aí, não, eu quero só que pessoas baixinhas ou altinhas, elas vão gostar. Enfim, faz para todo mundo. E aí Sim. a gente vai pro cinema. Vamos supor que a gente se reuniu, foi eu e a minha família, a tua família no cinema, a gente chegou lá para ver o filme, tá todo mundo falando daquele filme, o Fervo. A gente assiste o filme, quando chega no final, você chega e fala, nossa, Leandro, que filmaço. E eu digo para você, cara, eu não gostei nem um pouco. Achei Interpretação. insuportável. A Perfeito. interpretação, né, que a gente teve daquela situação é aquilo que está baseado na nossa crença, vamos dizer assim, né? Exatamente. Da onde vem exatamente essa construção que a pessoa acaba fazendo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que é tipo óculos, né? A gente tem o óculos, cada um tem uma forma de embaçar o óculos. Isso é E aí, cada um tem verdade. uma forma de ver o mundo. E se a gente não desembaça, às vezes a gente acha que a nossa forma de ver o mundo, que está distorcida, é uma verdade absoluta. Isso é verdade. E não é necessariamente, né? Uhum. Oi, Soraya. Oi, pessoal que tá dando oi pra gente. Um beijo no coração de Sim, vocês. boa Gente, obrigado noite. por vocês estarem aqui, né? Eu já fui Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês, tá? Deixa eu falar um negócio que eu tô mudando a rotina da vida da Jéssica hoje. Ela tava dizendo nos stories dela que ela é uma senhorinha, que ela dorme bem cedo pra acordar cedo. E aí eu fui marcar a live 9 horas, então se vocês não estivessem aqui, eu ia ficar muito triste, porque ela tá na base do café pra estar aqui com a gente. Né? Então, muito Exatamente. obrigado por vocês estarem aqui, tá? Participando. Chegou outra pergunta aqui. Em todos os casos de ansiedade, o uso da medicação é necessário? Não necessariamente. A gente Uhum. avalia o nível, né? Avalia o grau e daí a gente entende se tem que ou não encaminhar para o psiquiatra, né? Ou se veio do psiquiatra, às vezes já vem medicado e a gente faz ali só uma avaliação do diagnóstico real, se realmente é compatível. Mas não é necessariamente, nem todo mundo precisa tomar medicação, não. Uhum. Aí tem que avaliar nível e grau mesmo. Entendi. Então, nem todo caso é aquele caso que e outra coisa, né? Fizeram essa pergunta, vamos lá, vamos tentar desmistificar um pouco isso aqui também da questão da ansiedade. Muita gente fala assim, não, porque eu vou tomar minhas gotinhas e eu vou ficar bem com a ansiedade, né? É, Ou tarja preta, a medicação que a gente fala ali, né, que são os ansiolíticos, Uhum. essas medicações, os benzodiazepínicos, elas são as medicações adequadas para o tratamento do transtorno de ansiedade, porque muita gente, às vezes, deixa de tomar a medicação e de fazer terapia justamente com medo disso. Não, vou criar dependência de remédio, eu não Uhum. posso assumir que eu estou ansioso. Se eu for no psicólogo, na psicóloga, não sei aonde, vão falar que eu tenho que tomar remédio, eu não quero tomar remédio. Já ouvi muito isso. O que você diria, Jéssica, para a gente poder entender essa situação? Olha, o primeiro ponto que eu gosto sempre de falar é que a psiquiatria também evoluiu muito. Então, os medicamentos hoje eles têm tecnologias muito diferentes.
Não é Com mais que certeza. nem lá, sei lá, 20 anos atrás, que era tudo muito padronizado e era tarja preta e realmente... E um outro ponto importantíssimo, o que gera dependência de medicação são duas coisas principais, que é você tomar sem você ter uma prescrição para você, ou seja, fulano tomou, eu pego aqui do meu tio, tomo um pouquinho e daí daqui a pouco eu não tomo mais. Isso é um fator que tem uma incidência enorme de dependência. E o outro é fazer um desmame errado, ou seja, você inicia o tratamento lá com o psiquiatra, começa a tomar a medicação e daí para do nada. Resolve por conta própria não tomar mais. Isso também gera dependência. Caso contrário, se você tem um acompanhamento com um médico de confiança, não tem muita estatística que comprove essa dependência medicamentosa, né? Então, assim, as Uhum. pessoas tomam remédio para muitas outras coisas. Isso é Sim. um tabu que não É isso deveria que eu ia nem mais falar, existir na minha né? Para concepção. pressão alta, o povo tem que tomar remédio. Para Exatamente. diabetes, tem que tomar remédio. E Por que ninguém que não questiona, né? tomaria para saúde mental? Exatamente. As pessoas ainda não entendem que o cérebro é um órgão tanto quanto os outros. Travou para vocês? Só deixa eu perguntar. Porque não sei Travou se um pouquinho agora. me travou. Agora voltou. Voltou? Agora normalizou. Tá, só para mim Uhum. saber se eu não tô travada. Tranquilo. A terapia cognitiva, ela diz, né, na verdade, é um processo totalmente estruturado, né, Jéssica? A gente sabe que é um processo que tem início, meio e fim, e dentro do processo de terapia cognitiva, a gente pode dizer assim que a pessoa ela consegue, fazendo o tratamento adequadamente, sem abortar a missão, ela consegue ter remissão do quadro dela de ansiedade, fazendo o tratamento, acompanhamento adequado com o profissional? Sim, a gente tem bastante índice, né? Como você falou, a TCC, a terapia cognitivo comportamental, ela é padrão ouro para todos os transtornos de ansiedade, a não ser a fobia específica, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, Uhum. e esse tratamento padrão ouro, ele tem um bom índice de tratamento de remissão total de sintomas, que a pessoa Uhum. passa a viver sem ansiedade. O que acontece é ter que fazer sessão de manutenção, né? Porque às vezes a Uhum. ansiedade volta, assim, a vida não é linear, então nos percalços da vida a gente acaba tendo mais ansiedade. Nesses momentos a gente às vezes faz sessão de manutenção ou faz mais um acompanhamento ali, mas a ideia é remitir total os sintomas, assim, para a pessoa ter qualidade de Perfeito. vida. Ótimo. E quais são as principais causas de um transtorno de ansiedade, Jéssica? O que que, né, olhando assim pela terapia cognitiva, e pela sua prática também de consultório, de clínica, o que que você percebe aí que são fatores que vão surgindo e que são os principais fatores que as pessoas vão contando e você consegue identificar que isso ali foi um dos fatores que contribuiu para a ansiedade dela, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, assim, pensando em termos mais que a gente entende hoje como quesitos que desencadeiam a ansiedade, ou que fazem a pessoa ter um transtorno Isso. especificamente, a gente entende que é multifatorial. A gente não consegue hoje dizer, isso aqui especificamente causou transtorno. Por quê? Porque tem as reações diversas. É como aquela história de irmãos gêmeos, né? A mesma história de vida, o mesmo crescimento, tudo igual, e um tem, o outro não. Né? Qual a resposta para isso? A resposta para isso, basicamente, está nessa questão do embaçamento do óculos. Então, algumas pessoas têm uma interpretação do mundo e outras outra. Então, hoje a gente trabalha com a teoria da tripla vulnerabilidade dentro da TCC, que são 3 perninhas que levam a pessoa a desenvolver um transtorno ou não. Aí a gente entende que Entendi. tem a parte fisiológica, genética, que a gente herda. Uhum. A gente herda, inclusive, sabe essa tensão, o músculo aqui duro e tenso? Uhum. Nós herdamos isso. Isso é uma herança genética e isso já dá um agravo ali para uma ansiedade elevada. A irritabilidade também é uma herança genética, normalmente, a gente também tende a herdar. Aí tem a outra perninha, que é a vulnerabilidade psicológica generalizada, que assim dá para entender como a personalidade da pessoa também vai sendo constituída com o tempo, mas tem alguns pontos hoje, quando a gente avalia uma personalidade da pessoa, que a gente já entende que aquela pessoa tem vulnerabilidade mais alta para desenvolver um transtorno. E aí entra também as crenças, né? O que foi Uhum. apresentado do mundo para ela. E aquele gráfico desproporcional. O mundo é muito perigoso e eu não tenho ferramentas para lidar com o mundo. E daí tem a vulnerabilidade psicológica específica, que são acontecimentos que a pessoa passou Uhum. durante a vida. Né? Então, acontecimentos específicos também também contribuem, né, digamos assim, para o desenvolvimento do transtorno.
Então, a gente tem 2 específicos, que até você comentou ali da sua história de vida, que são bem pontuais, que é Uhum. altos índices de cortisol, ou seja, muito estresse, e abuso. Esses 2 Sim, índices desenvolvem transtorno de uma forma muito maior do que se você não tiver passado por isso. Então, entendi. basicamente, é mais ou menos essa teoria que a gente usa dentro da TCC. Acaba te trazendo uma vulnerabilidade muito maior para que esse transtorno se desenvolva, então. Exato. Exatamente. Perguntaram assim para mim, histórico de pessoas ansiosas na família faz com que a gente seja ansioso também? Olha, vou dizer por mim, minha família toda sofre de ansiedade. Então, eu digo por mim, tem um cunho genético muito grande nessa história. Tem, Com Jéssica? certeza. É porque, pensa, né? Que nem eu falei, a sua mãe falando a vida toda pra você, calma, cuida, não vai por aí. A pessoa te deixa em alerta o tempo todo, desde criancinha. Além disso, já vem na genética, a tensão, a irritabilidade. Então, assim, não, nos transtornos de ansiedade especificamente, a genética é um fator muito crucial. Então, Uhum. se tem na E aí família, eu te pergunto uma coisa, se a pessoa tem perguntaram para mim, se a pessoa tem a ansiedade, a predisposição genética, ela consegue ter uma boa melhora? A gente pode falar que tem cura para a ansiedade? a cura em si não, né? Então, a gente não consegue curar. A gente ainda, infelizmente, ainda não há essa possibilidade. Mas a remissão total dos sintomas, sim. Então, vale super Bacana. a pena investir no tratamento. Você consegue ter uma qualidade de vida normal, sem que você, às vezes, até esqueça que você é uma pessoa ansiosa. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A ideia não é que esqueçam, né? Eu não gosto que... Eu falo que você vai esquecer, mas você tem que lembrar. Porque você vai, o quê? Se blindar para não vir a ter episódios de novo. E para você se blindar, você precisa lembrar que você tem o transtorno. Se você esquecer, é Perfeito. capaz de você acabar se perdendo ali no caminho, né? Mas a remissão total dos sintomas, com certeza. O que a gente pode dar de conselho, Jéssica, para aqueles pacientes, às vezes, que a gente atende, ou pessoas que estão procurando a gente, que estão fazendo tratamento clínico, acompanhamento, né? E, de repente, as pessoas elas atingem aquele momento do processo terapêutico, do tratamento dela, que ela se sente bem. Ela está bem, está tranquila e tal. E, de repente, a pessoa, ela, não preciso mais de terapia. Obrigado, Jéssica. Valeu, Leandro. Tchau. Um forte abraço para vocês. E daqui a 3 meses a pessoa volta, às vezes, 3 meses é muito. E volta Uhum. com transtorno lá em cima, cheio de sintoma, dando crise. O que a gente pode dizer de conselho para esse pessoal? Eu sei que conselho é uma coisa que a gente não deveria dar. Mas, assim, o que a gente poderia estar dando de sugestão para o pessoal, para que a gente consiga ter um tratamento efetivo e que as pessoas consigam, de fato, ter início, meio e fim, como você falou, poxa, recuperar a qualidade de vida, né? Conseguir ter qualidade de vida novamente com a remissão desses sintomas. Então, um dos princípios da TCC em si é que a gente faça com que a pessoa se torne o próprio terapeuta, né? Que ela consiga lidar sozinha. Por isso que tem começo, meio e fim. Agora, se a pessoa não faz o começo, o meio e o fim, ela não aprendeu a lidar com o transtorno. E quando, Perfeito. né, tiver um acontecimento, né, um incidente crítico ou um gatilho no senso comum que as pessoas falam, ela não vai saber o que fazer. E ali, nesse momento, ela vai provavelmente ter que recorrer à terapia de novo. E aí, um conselho bem no coração das pessoas: você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar mais tempo. Faça no começo, no meio e no fim da primeira vez, que vai valer mais a pena, né, no contexto Concordo, geral. concordo plenamente. E uma coisa que, assim, interessante, né? Uma coisa que, falando agora da minha experiência pessoal, passando pelo processo de terapia, eu gosto muito de falar para as pessoas, porque as pessoas às vezes acham que nós, né, tanto psicólogo, psicanalista, médico, seja quem for, acha que a gente não tem problema, né? Que a gente é, né, o Porque alecrim assim, dourado, que a gente né? não tem ansiedade, né? É tipo assim. E, na verdade, não é isso. A gente tem tantos problemas quanto as outras pessoas têm, às vezes até mais. Mas a questão é assim, né? Dizendo no meu caso, eu passei assim por uma remissão do meu quadro muito, mas muito rápido. O processo que você está dizendo, de tentar fazer essa compreensão, né? De que, opa, peraí, se eu iniciei, bom, eu tenho a minha prática clínica também, a gente tem que entender que existe um processo. Então, esse processo, ele sendo respeitado, a gente consegue, então, recuperar a qualidade de vida. Porque essa pessoa que perguntou para mim, de fato, ela trouxe uma questão muito interessante. Aquela questão assim, poxa, eu tenho medo de eu não conseguir nunca mais ter a minha vida nas mãos, né?
né? Então, assim, quando a gente diz ter a vida nas mãos, ou seja, a ansiedade está ali no volante. Mas é possível, então, eu tomar o volante de volta e deixar a ansiedade no banco do carona. Isso é possível. Com certeza. Né? A ideia é justamente essa, que você consiga conviver com ela. Que ela não passe a ser a condutora da sua vida, né? E que você conviva com ela de uma forma harmônica. E entendendo que Uhum, se você tem um diagnóstico, você tem um transtorno, você vai ter que saber que você não tem a mesma funcionalidade de uma pessoa que não tem. Né? E que em alguns perfeito. momentos você vai ter que ter um diferencial ali para lidar com as situações. Mas é totalmente possível remitir sintoma, ter qualidade de vida e passar a lidar com a ansiedade de uma forma mais natural. 100% possível. Perfeito. Recebi uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas um comentário que eu achei interessante em comentar aqui. Sempre me bate o desespero quando eu vou fazer, quando eu estou tendo sintoma no meu coração, sempre me bate um desespero quando eu estou sentindo algo no meu coração. Opa, deixa eu ver aqui. E eu vou medir a pressão, e quando Hum, eu vejo a minha pressão está muito alta, eu fico mais desesperado ainda e tenho medo de infartar. uhum. Isso é ansiedade? É, meu querido. O que que você poderia falar, Jéssica? Então, isso parece, assim, né, nesse formato, um transtorno quase de pânico, né? Então, o pânico, ele dá Uhum, um ápice de ansiedade elevado, que vem para essa questão mais fisiológica. O coração acelera, sudorese, sensação de ataque cardíaco, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de passar mal. O transtorno do pânico é isso. É claro que, uhum, por exemplo, assim, ela mede a pressão, né? Se você tá com o coração acelerado, a tendência da sua pressão é subir, isso é natural. Então, a sim, ideia do primeiro momento, eu sempre faço isso quando eu tenho uma suspeita de transtorno de pânico na clínica, é fazer todo um check-up para ver se realmente não tem problema fisiológico. Esse é o perfeito. primeiro passo. Uhum. Não tem, então, sim, provavelmente é característico de um transtorno de pânico. É a ansiedade no ápice, né? É o nível máximo da ansiedade. É o que você está dizendo aí, na verdade, é aquilo que eu já ouvi muitas pessoas falando também, passando por isso. Aquela questão de, tipo assim, ela descarta todas as possibilidades físicas, né? Considera ali, às vezes muitas pessoas até procuram um pronto atendimento, chega lá, faz check-up, vê tudo, vai para o médico e não descobre nada. E continua tendo aqueles sintomas. Nesse caso, a gente já está falando de um pânico, de uma ansiedade, né? Com certeza. O transtorno do pânico, até uma curiosidade, é o transtorno que mais faz com que o SUS tenha gastos, assim, prejuízos, né? Porque as pessoas procuram constantemente ali uma avaliação clínica para descobrir o problema, quando na verdade é só a ansiedade elevada. Uhum. Ah, eu lembro do prejuízo que eu dei na época do meu plano de saúde. Oh, É complexo, é um problema de saúde, né, real, assim, não é só na clínica em si. uhum. E muito interessante. Como é que a gente pode fazer, Jéssica, para ajudar uma pessoa que não quer assumir que tem um transtorno? Ela passa por toda essa situação, mas ela já normalizou isso, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar essa outra pessoa que não quer enxergar, não quer estar fazendo vista grossa para entender que ela tem esse problema? Então, assim, infelizmente, a gente consegue pegar na mão de todo mundo, e até porque daí nem vai funcionar, né? Começa por aí. Mas a ideia, Perfeito. eu acho que, assim, todo o conhecimento é a coisa mais importante. Inclusive, a psicoeducação dentro da TCC é uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem, que é justamente ensinar o paciente sobre aquilo que ele tem, sobre um transtorno, sobre os sintomas, os sinais, né? Então, assim, se a pessoa ela não quer, talvez buscar um tratamento, ou se ela ainda está em uma negação ali de que ela tem um problema real, eu acredito que se ela começar a estudar, a ver vídeos, a pesquisar um pouquinho mais, ela vai começar a se identificar e perceber que tem pessoas no mesmo nível de vida, né? Com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E aí, a partir daí, talvez abra a cabeça para essa pessoa buscar ajuda. Mas, assim, eu acho que isso, para terapia, a pessoa tem que estar com a cabeça aberta. Porque senão, não flui, não adianta. A pessoa precisa realmente querer fazer o tratamento 100% certo. Principalmente quando a gente fala de psicopatologia em si, né? Uhum, uhum. É aquela questão que a gente fala, né? Eu acredito que o máximo, vamos lá, né? O principal fator para que a pessoa consiga atingir a melhora, para que a pessoa consiga evoluir em qualquer processo existencial que ela vai enfrentar, ela precisa querer, né? Ela precisa estar Com disposta a certeza. fazer isso, né? Então, se a pessoa não tem disponibilidade para fazer, se a pessoa ela não quer passar por esse processo, não vai ser uma conversa nossa que vai fazer com que ela entenda que é importante, mas talvez
ela precise sim se conscientizar, talvez não, eu digo que sim, ela tem que se conscientizar de que aquilo uma situação difícil que ela está enfrentando e que isso aí exige tratamento, exige uma atenção bem pontual para que ela consiga ter essa mudança. A pergunta que me fizeram aqui agora quando a gente fala de ansiedade patológica, a gente está falando de uma ansiedade que, além da medicação e da terapia, tem alguma outra coisa para ser feita? Então, assim, o tratamento em si são essas duas coisas. Mas a gente Ok. sabe que faz parte do tratamento várias outras, né? Então, dentro ali, por exemplo, do Uhum. processo terapêutico, a gente vai iniciar aquilo que a gente chama de ativação comportamental, ou seja, Perfeito. mudanças comportamentais. Atividade física, sem dúvida, né? A gente vai colocar rotina na vida da pessoa, a gente vai colocar uma organização, porque tudo isso está influenciando, né, a incidência do transtorno e a intensidade dele. Então, Uhum. rotina, organização, sono, alimentação, é tudo integrado, não tem como ser diferente. Momentos de lazer, o mindfulness em si, né, a atenção plena, ela está muito presente ali nos tratamentos. Então, além da terapia e da medicação em si, a gente tem todos esses componentes de ativação comportamental dentro da terapia. A Uhum. atividade física em si, né, a gente já sabe que isso é fundamental, não tem nem como. Sim, meu Deus, com certeza. Eu vejo assim que eu sou uma pessoa quando eu faço atividade e outra pessoa quando não faço atividade. É interessantíssimo como a gente sente essa diferença, né, da liberação desses neurotransmissores após o processo de exercício. Tu começa a te sentir mais aliviado, mais motivado. É muito bacana essa questão do exercício físico mesmo no controle, né, dos sintomas ansiosos e até mesmo da ansiedade, né? Nesse quesito eu acho muito bacana. Uma coisa que é, também deixaram na caixinha de pergunta, estava lembrando agora. Yoga ajuda? O yoga, ele não está dentro do tratamento, né? A gente sabe da Uhum, meditação. A meditação, uhum, sim, ela tem a comprovação científica na regularização, na regulação dos neurotransmissores também. Então, também uhum. traz atenção plena. A meditação, ela traz também aquilo que a gente chama de capacidade atencional, ou seja, você tirar sua atenção de uma coisa e colocar na outra. E quem tem ansiedade perde muito isso. Então, a meditação em si, que é o mindfulness ali, a meditação da atenção plena, sim. O yoga em si, ele não está dentro dos tratamentos. Eu já fui uma praticante de yoga, tenho até formação. Acho que eu nem nunca Uhum, falei que isso. bacana. Mas, assim, eu faço por hobby, por gosto, né? Hoje eu tô meio parada, pra falar a verdade. Eu faço outras atividades no Uhum. yoga, não. Mas, assim, dentro dos tratamentos, não. Dentro dos tratamentos, a gente entende a medicação, a terapia, e dentro da terapia, daí entra todas essas coisas que eu falei, E a né? ativação A atividade, comportamental que a gente vai fazendo esse tratamento. as Aqui respirações perguntaram. em si, né? Os Ah, respiratórios, com entendi. certeza. Sim, sim, sim. Essa questão da respiração auxilia no processo de regulação da ansiedade, Jéssica? O que você poderia me dizer aí cientificamente em relação a isso? Então, vamos pensar lá naquela chavezinha do começo da live que eu falei que a gente liga. Quando a gente liga esse sistema de luta e fuga, ele Uhum. ativa um sistema que a gente chama de sistema nervoso simpático, que daí ele leva toda essa tensão de lutar e fugir. Deixa os músculos tensos pra gente correr, o coração acelera, né? A gente fica suado. Esse sistema nervoso simpático, ele é realmente responsável por essa tensão. E a gente desativa ele como? Através da respiração. Então, quando a gente respira, é como se a gente respirasse de uma forma mais lenta, inspira e expira de forma mais lenta, a gente manda uma mensagem para o cérebro mais ou menos assim. O cérebro pensa, tá, mas eu tô todo acelerado aqui e a pessoa está respirando tranquilamente, não faz sentido. Então ele pensa, eu acho que não tem perigo nenhum, posso desligar. É basicamente essa mensagem. Então a respiração faz essa mensagem cerebral que faz com que a gente desligue essa chavezinha. Maravilha. Tá vendo, pessoal? Tem respiração para fazer, tem uma série de coisas para a gente fazer, procurar buscar ajuda. Por que ficar sofrendo dentro de casa se você pode buscar ajuda hoje? A gente tem tanto acesso à informação, a gente tem tantos profissionais qualificados aí dispostos, disponíveis a nos ajudar, a nos acolher, né? E eu digo isso para vocês como um profissional de saúde mental, gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa entender que o cuidado com a saúde é um cuidado integral. Ou seja, você precisa compreender que nossa natureza é uma natureza, né, biológica, sociológica, psicológica, espiritual. A gente tem uma natureza complexa e toda essa natureza precisa ser cuidada com muito carinho, com muito acolhimento. Então, faça isso por você, tire um tempo para cuidar de você. E até falando dessa questão aqui agora, a última pergunta que eu recebi aqui foi o seguinte: existem comidas que influenciam aí na ansiedade? Então, a gente não tem isso muito claro ainda.
dentro da ciência. Mas, como eu Uhum. falei, a gente está caminhando para isso. E eu entendo que sim, né? Eu Uhum. acho meio hipocrisia a gente falar que não, eu creio que sim. Se Sim. tiver nutricionistas aqui, vão conseguir também responder, acho, de forma até mais com mais ênfase do que eu, mas a gente sabe hoje que sim, né? Uma alimentação mais equilibrada vai com certeza regular. E aí entra também isso, né? De a gente entender que quando a gente faz atividade física e a gente se alimenta bem, a gente não tá elevando o nosso corpo e a nossa saúde mental, a gente tá mantendo ele naquilo que ele é naturalmente. Com certeza. Quando a No outro gente dia eu vi um vídeo, tu tá falando disso, eu lembrei de um vídeo de comédia de uma narração, aqueles vídeos de desenho de uma narração que eles fizeram, e aí a narração tava dizendo assim, olha, eu tô vindo fazer exercício físico, mas eu quero que você entenda o seguinte, eu tô fazendo exercício só para que o meu corpo entenda que ele tá vivo, porque eu não quero pegar peso. E é praticamente isso, né? O corpo precisa de movimento, a né? naturalidade dele é o movimento e a alimentação regulada. Não é o contrário, né? Além disso, a gente hoje tem muitas pesquisas, muito estudo falando sobre a ligação do intestino-cérebro. Então, tem muita influência, né? Como a gente tem a digestão dos alimentos, como que funciona o nosso intestino, Perfeito. a constipação, a diarreia em si, esses dois pontos ali, ele normalmente está vinculado com pessoas com a saúde mental mais debilitada. Então, a gente tem bastante influência, com certeza. Eu estava lendo um artigo desses no PubMed, um dia desses, dando uma olhada no artigo que falava do intestino, porque tanto se falou dessa coisa, o intestino é segundo o cérebro, que não sei o que, e tal. Eu estava dando uma pesquisada em alguns artigos científicos no PubMed, olhando como que realmente existe uma ligação muito grande, né, desses dois órgãos, né, como que os dois se comunicam e interferem diretamente na saúde mental. Caramba, achei muito interessante isso, Eu acho que né? esse vai ser Então, o assim, próximo boom eu da ciência. também acho, tá? Eu também acho. Porque, assim, a gente vê que cada vez mais a humanidade está caminhando para alimentação completamente disfuncional, um aumento dos ultraprocessados absurdamente, as pessoas não estão comendo adequadamente, né? Com E certeza. estão tendo doenças de pessoas que tinham com idade avançada, estão tendo mais novos, a gente vê uma incidência de câncer de intestino tão grande, Uhum. e eu vejo que, de fato, posso estar até exagerando, mas eu acredito que talvez até exista no futuro uma escassez de profissionais de saúde mental para dar conta da demanda. Assim, eu acho que os próximos 10 anos a gente vai ouvir falar bastante em processo de terapia, em tratamento de psicopatologia, porque o caminho é esse, né? A gente está É, caminhando. Na verdade, eu entendo que a gente está mudando a sociedade. Essa mudança, obviamente, vai causar claro. impacto, não tem como ser diferente. Então, quanto Uhum. antes você cuidar, né, mais você está apto a conviver nesse mundo novo que a gente está vendo aí de internet, vidas mais online, menos offline em si, né? E tudo isso impacta na saúde mental de uma forma bem intensa. Uhum. Olha só, fizeram uma pergunta para mim aqui para a gente concluir a nossa live. A ansiedade pode contribuir para o câncer? Não tenho um dado para especificar isso. Não tem um Eu acho embasamento que não, científico, né? Eu nunca ouvi Uhum. falar, né? A gente entende o câncer como uma doença. A ansiedade é um transtorno. Então, assim, a diferença da doença para o transtorno é que a doença a gente sabe a causa, né? O transtorno a gente Uhum. não sabe a causa, então se não teria uma correlação mais parecida. Eu creio que não. Perfeito. A Pessoal, doença deixa eu tem só dar um recado, aproveitando nisso que a Jéssica está falando, que é muito importante, gente. Eu, de forma nenhuma, quero ser antiético aqui. Eu acredito que cada profissional ele tem o seu papel, cada profissional exerce aí, enfim, com seriedade um papel aí na vida de alguém. Eu já passei na mão de diversos profissionais, diversas áreas, e sou muito grato a cada um deles, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito critério, muita cautela para que a gente possa ter um tratamento efetivo com embasamento científico, ou seja, procure aquilo que tem veracidade, procure aquilo que mostra fatos, dados, aquilo que mostre para você um resultado. Né? Cuidado com essas falácias, cuidado com essas procuras esquisitas aí que a gente tem muitas vezes, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Eu escuto muita gente falando, não, porque eu estou ansioso porque tal coisa aconteceu, ou não, porque, enfim, não quero entrar em detalhes, mas cuidado com isso. Tá? Eu acredito que o ser humano é muito complexo para a gente ficar ligando A mais B igual a C. A gente tem uma pluralidade muito grande para que a gente faça esse pensamento cartesiano sobre o ser humano, tá? Então, o ser humano, ele é complexo, a gente tem uma vida ambígua, a gente tem uma vida volátil, a gente tem uma vida onde a gente está vivendo dentro de um sistema que está o tempo inteiro girando e mudando, como a Jéssica falou, então cuida com essas fórmulas mágicas. E outra coisa, terapia é uma coisa que demanda tempo e esforço, cuidado
cuidado com essa história de, procurei terapia, em uma sessão, a pessoa mudou a chave da minha vida, virei a chave. Para com esse negócio, hein? Para com essa palhaçada. Né, Jéssica? O que Perfeito. você fala aqui em relação a isso? Eu gosto muito de falar uma coisa para os pacientes, né? Eles chegam ali, porque o ápice dos transtornos é a fase adulta, início da fase adulta, da juventude. Como quando os problemas começam a vir, aí as pessoas procuram terapia. Aí eu geralmente falo para eles assim: quantos anos você tem? Aí tem 25, 30, né? 30 e poucos. Você acha que você vai resolver rápido um problema de 20 e poucos anos? De 20 e poucos anos. Não vai ser rápido, não adianta. A gente não tem esse manual de instrução, né? A gente precisa acreditar no processo e fazer o que está dentro do nosso controle. E isso, às vezes, é muito suficiente já. Perfeito. Olha, Jéssica, para mim, eu assim estou preenchido com o nosso bate-papo, estou muito feliz com a nossa conversa. Eu acredito que a gente deixou muita informação útil aqui para o nosso público, para as pessoas que estiveram presentes aqui conosco, que ainda estão presentes acompanhando, né? Eu vou disponibilizar essa live, se você me permitir, lá no canal do YouTube, para o pessoal depois assistir da maratona, o pessoal que não assistiu, porque me perguntaram, eu não vou conseguir assistir, posso? Calma que eu vou perguntar para a Jéssica se ela vai me autorizar. E aí eu vou deixar lá para o pessoal assistir. Pessoal que está acompanhando a maratona, a Jornada da Ansiedade, gente, por favor, procure ajuda, faça isso por amor a você, né? Entenda que você, eu sempre digo isso para todo mundo, você é a pessoa mais especial e mais importante da sua história. Se você não se colocar nesse lugar, você nunca vai conseguir olhar o outro dessa forma. Então, assim, eu sou extremamente grato por esse momento que a gente está tendo aqui. Muito obrigado, Jéssica, pelo teu vezes falando uma ideia, um bate-papo entre. Hã? Voltou, Travou tinha aí? travado. Não, Voltou? voltou. Uhum. Então tá. Sigam a Jéssica lá no Instagram, vocês vão ver que o Instagram dela tá lá durante o dia, conversando com a gente, falando um bando de coisa, puxando a orelha da gente. Eu acho muito legal isso aí. Então, aliem-se a pessoas que vão somar, agregar, construir, contribuir, né? Consumam conteúdos que vão trazer para você vida, saúde, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando também de se livrar da ansiedade. Então, tenham muito cuidado com o que vocês consomem, com o que a gente consome. A gente precisa ter esse cuidado conosco, precisa ter uma peneira, um filtro. Peneira não, que ainda passa coisa. Coloca um filtro para que você consiga fazer com que a sua vida ela consiga digerir só coisas boas e que você consiga sair desse estágio aí que você está. E eu desejo que você melhore em todos os aspectos, em todos os sentidos. Jéssica, muito obrigado pela tua participação. Você tem alguma coisa aí para deixar para gente? Fala aí alguma coisa, algum conselho, um puxão de orelha, uma dica. Vamos que vamos. Eu vou falar aquilo que eu falei hoje nos meus stories para as pessoas. A gente às vezes busca se preencher com coisas que em 2, 3 dias já acabou, né? Compra uma coisa ali, faz investimento aqui. E assim, o poder de você entender o porquê você faz o que você faz, porque você não faz o que você gostaria de fazer, isso ninguém tira de você. E isso só vem com esforço. Esforço, né, dedicação, é um processo, né? A gente fala em autoconhecimento, assim, eu acho meio vago, mas não é só autoconhecimento em si, é você entender como você funciona. Se você não entende como você funciona, como você vai explicar para as pessoas como você funciona? Como você vai se relacionar com as pessoas? Então, assim, as pessoas investem tanta bobiça, né? Por que não em si mesmo? Então, eu acho que quando vira essa chavezinha na vida da pessoa, tudo muda. Quando ela entende que ela precisa investir primeiro nela para depois ir para o exterior, para conseguir vincular isso aos relacionamentos mais saudáveis, tudo parte da gente para o mundo. Não é ao contrário, né? É verdade. Isso é verdade. E, infelizmente, a gente está invertendo esses valores, né? A gente está, Exatamente. né, no caso, na grande maioria das pessoas estão querendo trazer de fora para dentro e não é assim que funciona. Gente, é daqui para lá. Vamos tentar fazer isso acontecer na vida da gente. Jéssica, muito obrigado mais uma vez, de coração, pela participação. Agradeço Né? muito Foi, o convite. como a tua paciente ali falou, foi de extrema valia a gente estar junto aqui, né? E fico muito feliz aí, até de ler essa validação, de estar aqui com vocês, gente. Um beijo no coração de vocês, né? Foi muito bom, muito importante. E contem conosco, contem com a ajuda de pessoas que estão aqui, qualificadas e capacitadas, para fazer o atendimento de vocês, gente. Tá certo? Um beijo no coração, Jéssica. Beijão. Excelente trabalho para você. Uma boa noite de descanso. A gente vai se falando, gente. Pra cama. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.